Olá, queridos irmãos e irmãs. No Evangelho da missa de hoje, vemos Jesus em Betsaida. Betsaida era um povoado, uma cidade, que estava às margens do rio Jordão, bem onde o Jordão desemboca no lago da Galileia. O Jordão vem lá de cima de Vânias, das colinas, Golã, por ali, vem descendo e desemboca ali, bem onde está a cidade de Betsaida. Então Betsaida era a cidade de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, né? Moravam ali em Betsaida. Hoje só são ruínas dessa cidade, mas está lá para ser visitada, um lugar bonito, né? O mar assim próximo, o Rio Jordão passando bem próximo à cidade, né? A cidade foi construída às margens do Rio Jordão. Lugar muito bonito para se visitar e tem muita história ali do cristianismo. E Jesus foi ali com seus discípulos. E chegando ali em Betsaida, levaram a ele esse homem que era completamente cego, não via nada. Então Jesus vai curar esse homem, mas vai curar fazendo algumas coisas, aos poucos, vários passos, várias etapas. Então primeiro, ele pega esse homem cego e o tira do povoado, da aglomeração, da multidão, por exemplo. E o leva para fora do povoado, para ter essa intimidade com esse homem, de ensiná-lo, de falar a ele, né, de ensinar coisas a esse homem. Porque no meio da aglomeração, do tumulto, da muvuca, não dá. Então Jesus o leva a um lugar à parte, fora da aglomeração, fora do povoado. E ali Jesus vai cuspir nos olhos dele. Interessante, mas é que nojo, hein? Poxa vida, Jesus. Podíamos pensar assim? Mas Jesus está dando a ele palavras, ensinamentos, e a palavra de Deus é palavra de vida eterna, é palavra que ilumina, é palavra que nos ensina, que nos abre a mente, que nos dá discernimento, sabedoria, né? Então esse homem foi levado para fora, Jesus cuspiu nos seus olhos e impõe as mãos sobre ele. E pergunta a ele, olha, como que você está agora? Eu estou vendo, mas eu estou vendo tudo embaçado ainda. Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Então Jesus coloca de novo as mãos nos seus olhos e agora ele recupera inteiramente a vista e vê tudo com nitidez. Sabe discernir cada coisa de cada coisa. Muito interessante que foi aos poucos esse homem recuperando a vista. Não foi de uma vez só. Como que Jesus fez vários ritos com ele para chegar a ter essa visão completa de tudo que o rodeava. Esse discernimento de todas as coisas, saber discernir uma coisa da outra. No fundo é uma imagem da nossa fé que nós vamos recebendo na igreja, pela palavra, pelos sacramentos da iniciação cristã, para chegarmos a uma fé onde nos dá a sabedoria, o discernimento. Porque esse homem no começo não via nada, uma cegueira total. E o homem na cegueira, a pessoa quando está numa cegueira, às vezes ela está ali na droga, na bebida, numa situação de pornografia, de roubo, de tantas escravidões, tantos vícios, que ela não consegue ter discernimento, ver nada, e ela não tem noção, não tem uma visão de que ela está na morte, está numa destruição terrível. E às vezes você pode até falar, olha, mas você não vê que você está morrendo aí nessa situação? E a pessoa, não, ninguém tem nada a ver comigo, eu sei o que eu faço da minha vida. Parece que sabe, mas não vê nada, está numa cegueira que não vê a própria morte, não vê a própria escravidão, a própria situação que está vivendo. Porque está numa situação de cegueira total. Então é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, da igreja, que vai nos abrindo os olhos
para irmos vendo o pecado em que vivemos, a escravidão em que nos encontramos, né? Às vezes uma vida vazia, sem sentido, e que precisamos sair dessa situação. Então Jesus aos poucos vai, né, como que elevando esse homem na fé, para ele chegar a ter uma visão nítida da realidade e das coisas, ao ponto de ver claramente. Porque às vezes, como é que nós enxergamos as coisas, o mundo, a fé, as pessoas, os bens, tudo? Como é que nós enxergamos nossa própria vida? A vida eterna, como é que enxergamos tudo isso, né? Ou não enxergamos nada? Ou enxergamos como árvores? Não sei. Porque às vezes nós, na nossa cegueira, não vemos nem as pessoas, estamos ferindo as pessoas, maltratando as pessoas, machucando as pessoas e nem percebemos. E ainda achamos que estamos com a verdade, com a razão, e não percebemos o tanto que fazemos os outros sofrerem, porque estamos cegos. Mas aí, aos poucos, esse homem vai enxergando e já vê as pessoas uma realidade turva, nublada, embaçada, mas já vê algo, até poder ver nitidamente. Então é importante nós termos essa visão da fé para vermos a criação, a beleza da criação de Deus, a beleza que é tudo que Deus fez, poder ver as pessoas não como objetos, como árvores, mas ver as pessoas na sua dignidade, como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus. O Papa fala muito dessa ética personalista, para termos uma ética personalista da pessoa, termos uma visão real, completa da dignidade da pessoa humana e tratá-la como tal. Porque o nosso grande risco pelo pecado original, pelo egoísmo nosso, queremos tratar as pessoas com um utilitarismo, né? As pessoas é para o meu prazer, é para realizar a minha vontade. As pessoas são como que um meio para que eu alcance os meus objetivos. Então isso não é cristão. O cristão trata o outro como filho de Deus, respeita a sua dignidade, valoriza o outro, porque o outro diante de Deus tem essa dignidade. Então não podemos tratar as pessoas como objeto para realizar nosso prazer, nossa vontade, nossos objetivos. Então nós temos que abrir os olhos para isso, porque na cegueira a gente às vezes faz isso com um egoísmo, uma possessão do outro, um amor que é possessivo, dominador, escravizador. Não é assim. A liberdade é uma das maiores características do amor, da caridade. O amor é livre. Então nós temos que ir aprendendo, abrindo os olhos para toda essa realidade, não só das pessoas, mas das coisas também. Poder ver como que usamos as coisas, sempre com egoísmo, buscando um fim em si mesmo, sempre com esse egoísmo, com essa busca de ganância, de poder, de ter. O trabalho, como é que vemos tudo isso? O nosso próprio corpo, como é que tratamos o nosso próprio corpo? Com respeito, com dignidade? Ou o nosso corpo é quê? Para quê? Para fazer a vontade de Deus? Ou é só para buscar a nós mesmos, a nossa realização, o nosso bem-estar e o nosso prazer? Porque se nós sairmos daquilo para o qual fomos criados, a gente não vai ser feliz nunca, não seremos felizes. Então não é que Jesus está me tirando tudo que eu gosto. Não é isso, é porque se nós vivermos fora do plano de Deus e fora da finalidade para a qual Deus nos criou, nós nunca nos realizaremos. Não adianta querer viver contra o projeto de Deus na nossa vida. Nunca vamos ser felizes. Seremos felizes nunca. Então a palavra de hoje vem para quê? Para também nos abrir os olhos, para vermos e termos sabedoria, termos discernimento das coisas, dos bens, do dinheiro,
das pessoas, da fé, né, da vida eterna, saber com clareza, ter essa sabedoria, esse discernimento do plano de Deus, da vontade de Deus, de toda a criação, que é sempre para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Mas se nós não tivermos os olhos da fé bem abertos, nós veremos tudo embaçado e nada tem sentido, tudo parece um caos, né? Então é preciso crescer na fé, é preciso crescer na experiência com Jesus Cristo, que vai nos conduzindo nesse caminho de salvação, vai nos abrindo os olhos, vai nos dando a luz do discernimento, da sabedoria, para caminharmos nesse caminho de santidade, de vida nova em Cristo. Coragem, queridos irmãos e irmãs, é uma palavra muito iluminadora hoje, que vem ao nosso encontro para nos ajudar a sairmos das nossas cegueiras, a sairmos dos nossos egoísmos, da busca do nosso próprio eu e entrar na vontade de Deus, que nos dará a verdadeira felicidade que tanto precisamos, mas que fora do plano da vontade de Deus, nunca a encontraremos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.